Próxima pergunta, Leandro Prazeres, O Globo. Olá, boa noite. Vou aproveitar para fazer alguns questionamentos. Primeiro, em relação ao acordo relativo à vacina, né? E o outro questionamento em relação aos medicamentos para internação. Sobre vacina, eu gostaria de perguntar o seguinte: que outros países firmaram acordos semelhantes com o laboratório, prevendo a compra de vacinas, ainda que elas não tenham a eficácia comprovada? E quando é que esse acordo vai ser de fato assinado? Porque no final de semana havia apenas o anúncio de que havia uma resposta e que isso ainda não estava fechado. Sobre medicamentos, eu gostaria de perguntar o seguinte: o governo federal sempre citava estudos e protocolos adotados pelo Hospital Albert Einstein para justificar sua aposta na cloroquina, mas como foi relatado na semana passada, o Albert Einstein recomendou que a cloroquina não fosse mais utilizada como protocolo de saúde para doentes da Covid. Eu queria saber, em relação a isso, se vai ser feito algum tipo de revisão da atuação do governo, da aposta que o governo faz nessa substância. E aí a minha última pergunta é o seguinte: o governo não acha que errou ao priorizar a aquisição e fabricação de cloroquina, que é uma substância sobre a qual não há comprovação científica robusta da sua eficácia no tratamento da Covid, em detrimento da aquisição de medicamentos analgésicos para intubação, que era uma demanda previsível? E aí, se eu puder complementar, eu gostaria também de saber, em relação a essa demanda que vocês receberam desses medicamentos, não ficou claro na apresentação qual é o total de doses que o CONAS e o CONASEMS apresentou para vocês que seria necessário. Vocês anunciaram que conseguiram, por requisição, se eu não me engano, pela apresentação, 275 mil doses. Eu queria saber quanto tempo esse estoque vai durar e quando é que está prevista a chegada de mais medicamentos. Obrigado. Bom, com relação à vacina, eu não estou aqui agora com a lei, mas o processo de contratação ele será celebrado, já está em andamento pela Fiocruz, junto com o consórcio Oxford AstraZeneca. Será uma contratação, uma encomenda tecnológica. Existe, claro, um risco dela não dar certo, mas em todo o mundo há evidências que a que está no estágio mais avançado e a que tem condições de nos apresentar uma solução efetiva em mais curto prazo. Que outros países fizeram acordos semelhantes? Com esse consórcio? Com esse consórcio, a Embaixada Britânica havia nos citado Japão, eu não me recordo agora quais os outros, que já estavam e que havia outros em andamento. Tá? Mas isso aí foi uma informação da Embaixada Britânica para nós. Falou que o Japão e mais outros 2 países que eu não me recordo agora. E que a gente estava sendo convidado para entrar agora nessa, que ela já está na 3ª etapa da produção dessa vacina, do desenvolvimento tecnológico. Então, serão seguidos os trâmites legais para que seja feita essa contratualização, que o método, né, a opção é do encomenda tecnológica, tá? Conforme foi falado ontem na coletiva no sábado. Com relação aos medicamentos, eu creio que a tua informação está equivocada, que já houve um desmentido do próprio Albert Einstein quanto ao uso da cloroquina. E é uma possibilidade que já se mostrou efetiva conforme as referências, inclusive na Índia tem sido bastante positivo o uso, conforme já foi falado também, há evidências bastante consistentes de que tem sido efetivo o uso desse medicamento com associação com outros medicamentos, e o que se busca é apenas preservar a autonomia do médico em poder prescrever de acordo com a sua análise clínica e do paciente em poder receber esse medicamento de acordo com a sua aquiescência formal, né? É um medicamento de muito baixo custo,
E em situações de pandemia, é natural que se busque, baseado na análise clínica do médico, soluções, porque é um fator desconhecido. Daqui a um ano, talvez, a gente tenha evidências científicas comprovadas do efeito maior ou menor. Uma das perguntas que foi feita agora foi sobre a efetividade da dexametasona, que é um dos medicamentos que também está sendo usado, como vários outros medicamentos têm sido usados e tem tido a efetividade comprovada no enfrentamento. Com relação aos medicamentos da intubação orotraqueal, realmente houve um aumento da capacidade da indústria farmacêutica, algumas indústrias triplicaram sua linha de produção, não havia o desabastecimento, uma vez que não havia falta do ingrediente farmacêutico ativo, e a indústria estava respondendo. Um dos motivos de desabastecimento, conforme eu coloquei, foi o ágio, esse sobrevalor que o medicamento passou a sofrer em vista da oferta e da procura e da variação do dólar. Eu passo para mais detalhes com a Sandra, doutora Sandra. Você falou que deixamos, né, de comprar os anestésicos em detrimento da cloroquina. Não é bem assim. O modelo de gestão do SUS ele é descentralizado, onde União, Estado e município compartilham e dividem responsabilidades, inclusive no financiamento dos medicamentos no SUS. A oferta de medicamentos no SUS, tá, ela é feita no âmbito da assistência farmacêutica por meio de 3 componentes: básico, estratégico e especializado. A nível ambulatorial, ou seja, os medicamentos de uso hospitalar, eles não são adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Então, em momento algum, nós deixamos de comprar aquilo que já é de responsabilidade do Ministério da Saúde, que é o que a gente projeta, né, na nossa lei orçamentária anual, onde nós temos medicamentos de compra centralizada, onde nós temos medicamentos que a gente faz ressarcimento, e onde nós temos repasse de recursos tripartite para financiar os medicamentos da atenção primária. Os medicamentos de uso hospitalar, eles são custeados por recursos a nível hospitalar, em procedimentos. Até então, como foi colocado, nunca tivemos nenhum problema no nosso setor farmacêutico em abastecer os hospitais. O que provocou toda essa problemática é justamente o aumento da demanda totalmente racional, né, que a gente vem enfrentando da Covid, e que essa demanda que antes você tratava de 3, 4 horas de uma sedação de paciente, hoje você tem que mantê-lo por 14, 11, 12 dias, sabe-se lá quanto. Então, é muito natural que a gente compreenda que esse aumento da demanda, ela superou todas as expectativas. Mas, conforme já foi colocado aqui, já adotamos ações propositivas e já começamos a dar resposta sobre isso, né? E não vamos causar nenhum prejuízo também à parte privada do Sistema Nacional de Saúde do Brasil. Tá bom? Obrigado. Nós vamos voltar para a última pergunta encaminhada anteriormente e depois, até às 19h15, quando nós teremos uma hora de coletiva de imprensa, vamos também para as perguntas que foram encaminhadas em tempo real aqui para a gente. A Bruna Lima, do Correio Brasiliense, pergunta o seguinte: Goiás vive um momento de adotar um lockdown intermitente para conter as mortes no estado. Dificultadores que exigem essa tomada de decisão, segundo a Secretaria de Saúde, é a falta de insumos, equipamentos e medicamentos, em especial sedativos, além de corpo técnico especializado em UTI. Como o Ministério irá auxiliar essa situação e de outros estados, principalmente do Centro-Sul, que agora observam um crescimento na curva de casos? Conforme já foi colocado até pelo nosso ministro da Saúde, o ministro General Pazuello, o tempo de preparação dos estados do Centro-Sul foi maior do que os estados do Norte, que foram acometidos inicialmente pela pandemia. Então, eles tiveram uma curva de aprendizagem, eles conseguiram
verificar as lições aprendidas em outros locais e tiveram um tempo bem maior para se preparar. Além disso, dentro da organização tripartite, conforme eu já apresentei para o caso de Goiás, se você puder voltar para o slide de Goiás, por favor. Quando os recursos são repassados para o Estado e houve uma descentralização exclusivamente para enfrentamento à Covid, era para que o Estado, de acordo com a sua realidade, com as suas necessidades, ele focasse onde ele deveria melhor empregar. Então, o Estado recebeu 52 milhões, a Secretaria Estadual de Saúde, a capital 75,1 exclusivos para a Covid, e municípios do interior 157,4 milhões de reais. Com isso, ele pode ampliar sua estrutura hospitalar, fazer um hospital de campanha, que é uma estrutura temporária que amplia a estrutura existente, contratar profissionais, adquirir medicamentos, capacitar pessoal, adquirir equipamentos como ventiladores e monitores cardíacos, mais leitos, ampliação de enfermarias, de leitos clínicos. Então, tudo isso ele poderia fazer. Além disso, habilitou leitos de UTI e recebeu recursos. A aquisição de EPI, de medicamentos, de ventiladores, pela distribuição tripartite, pelas responsabilidades, é responsabilidade do Estado, do município, que tem atenção de média e alta complexidade. Então, além do que já era a atribuição dos municípios e do Estado, foram ventiladores pulmonares, foram equipamentos de proteção individual, habilitou-se leitos de UTI, foram distribuídos testes e foram disponibilizados médicos para atenção primária, porque nós estamos enfatizando a importância do tratamento precoce e assim evitar o agravamento do estado clínico do paciente. Então, o Estado teve tempo para se preparar. Agora, é óbvio que a pandemia está se comportando de maneira diferente em cada local. E o gestor local, baseado na variação da curva epidemiológica, no grau de letalidade, na taxa de ocupação de leitos de UTI, na capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, ele vai decidir por implementar medidas de maior ou menor restrição no distanciamento social. Tudo o que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo, inclusive com o corpo técnico, para orientar. Mas, inclusive, foi falado aqui do medicamento para intubação orotraqueal. Então, tudo o que nos é possível fazer para ajudar, nós estamos fazendo. Lembrando que toda essa parte da atenção tem a responsabilidade do Estado e a responsabilidade dos municípios, e nós estamos reforçando essa responsabilidade.